Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Lopes, estou aqui hoje muito bem acompanhado do Gabriel e do Matheus. Gabriel foi aprovado em primeiro lugar da Baiana de Medicina, o Matheus também nosso aprovado da curso de interseção na Baiana de Medicina. E hoje a gente vai ter um papo muito legal sobre a aprovação deles no curso de interseção e sobre estudar medicina, certo? Então, primeiro de tudo, meninos. Bom, meu nome é Gabriel Araripe, eu me formei no terceiro ano em 2025 e fui aprovado agora na Baiana de Medicina em primeiro lugar, que sempre tinha sido um sonho meu para cursar, né, esse curso de medicina, e ser aprovado numa faculdade tão renomada como a Baiana é realmente muito gratificante. Boa, meu nome é Matheus, eu sou do segundo ano do ensino médio e esse ano também fui aprovado na Faculdade Baiana de Medicina, que para mim é uma honra, um prestígio ser aprovado com tanta dedicação dessas faculdades tão prestigiadas. Eu queria começar a conversa entendendo um pouco mais sobre a trajetória de vocês até chegar aí. Muitos dos nossos telespectadores, tanto pais quanto alunos, né, eles ficam tentando entender o que é que leva a pessoa a ser uma aprovação. No caso de vocês, vocês têm coisas muito especiais, né? Você foi aprovado em primeiro lugar na Baiana de Medicina e você saiu direto da segunda série do ensino médio para a Baiana. Então, assim, são feitos que muita gente aspira, né? Vocês acabam se tornando até inspirações para outras pessoas. Então, eu queria perguntar primeiro para você, Matheus, depois para você, Araripe. Você, na segunda série, o que é que já te leva, qual o caminho que você traça até chegar em medicina, e medicina na Baiana, ainda por cima? Na verdade, essa minha aprovação esse ano na segunda série não foi algo da noite para o dia, não foi algo repetido. Eu já faço curso há muito tempo, curso de interseção, por exemplo. É o segundo ano que eu faço. E o curso dá uma base gigantesca para a gente conseguir realmente focar naquilo que a gente está errando, porque muitas vezes a gente pode até achar que entende algo, mas na verdade a gente não sabe, e a gente tem que aprimorar aquele conhecimento que a gente pode ter deixado para trás. Então, essa aprovação para mim é algo muito gratificante, muito bom. E veio, claro, com muita dedicação, muitos estudos, muitas abdicações também, que são necessárias para a gente conseguir uma aprovação boa. Mas é isso. Entendi, velho. E você, Araripe? Você já tem uma questão a mais, né? Você está na terceira série, mas você passou em primeiro lugar, certo? Qual que é, cara, a sensação? Eu imagino que deve ser um misto assim de emoções, né? Mas qual que é a sensação de ser o primeiro lugar? Indiscutível, o primeiro lugar. Nossa, realmente, quando eu vi na lista que eu tinha sido o primeiro lugar, foi uma sensação de felicidade que eu não tinha sentido antes. Realmente foi muito gratificante perceber que todo o esforço deu certo e que eu tinha conseguido uma posição tão importante. Eu realmente achei, quando eu fiz a prova, eu não esperava que eu conseguia esse feito, mas realmente é muito gratificante poder ver que todo esse esforço, o tempo todo de estudo, valeu a pena para poder chegar nesse resultado. E agora, né, também traz uma sensação de confiança, perceber que eu consegui chegar nisso e de confiar em mim mesmo, até mesmo para poder esperar agora os próximos resultados que estão por vir, como a FUVEST, a Unicamp e o resultado do Enem que estão para sair. Isso já traz uma sensação de conforto também, de perceber que dá para conseguir e que foi possível no geral, né? Muito bom. Bacana, cara. E vocês estudam no Interseção há 2 anos aqui. E como que vocês começaram a buscar no Interseção, né? Como que vocês souberam do Interseção? No meu caso, o Interseção, eu já tinha ouvido falar antes, que eu moro, né, perto do local do Interseção, já passava de carro, via, né, o curso de Interseção e o Colégio Lefa. A oportunidade, né, de vir estudar no Interseção foi através do Colégio Militar, que foi onde eu cursei, né, o ensino médio. E eles, né, indicaram o curso de interseção e eu falei, não, vou participar porque sabia, né, que já tinha um histórico, né, já conhecia o curso de interseção de antes, sabia que tinha esse potencial para poder eu conseguir aprimorar minha base nos estudos. Então foi através deles que eu consegui, né, ingressar no curso de interseção e participar, né, do curso durante esses 2 anos. O meu caso foi bem parecido com o dele, nós somos do mesmo colégio, então eu também segui essa proposta do curso de interseção. E como eu já havia pesquisado sobre o curso daqui em Salvador, eu vi que a interseção realmente era um curso de renome, um curso que aprovava de verdade. Então, eu, com ano passado, realmente, eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu pensei, pô, estou acabando de entrar no ensino médio, então eu tenho que realmente ter uma base boa para me preparar, para me formar. Então, eu entrei no curso já pensando nisso. Entendi. Você agora, esse ano 2026,
É segunda série. 2006. Não, agora eu vou pro terceiro ano. Agora você vai para a terceira série. Isso. Ah, tá. Em Em 2024 Isso, você entrou. primeiro Minha mente ela ia explodir aqui. Caramba. Interessante, velho. E falando um pouco mais sobre expectativas, né? Vocês dois entraram no curso com a expectativa de já passar em medicina ou vocês foram vendo oportunidades dentro do curso e, poxa, a medicina se tornou uma opção? Pode ser primeiro você, Matheus, depois o Gabriel. Na verdade, eu sempre quis fazer medicina. E quando eu entrei no curso já pensando nisso, eu já entrei com minha meta de ser aprovado em medicina na faculdade. E foi algo que cada vez mais que eu fui estudando, principalmente biologia, que é uma matéria que eu gosto bastante, eu fui percebendo que realmente era aquilo que eu queria e eu foquei ainda mais para conseguir esse feito que agora posso estampar no meu braço, na minha testa, que eu consegui. Que bacana, velho. Eu já tinha uma ideia também de que eu queria fazer medicina. Já entrei sabendo, né, que eu queria esse curso. Só que dentro da interseção eu acho que os caminhos eles ficaram mais claros para mim e mostraram, né, que era possível. Porque antes tinha muito essa mística de que, não, medicina é muito difícil, é muito concorrido, realmente, de fato é muito difícil, mas é possível, não é um caminho que é impossível de cada um conseguir, é possível. E isso, a interseção clareou no meu caminho para poder eu conseguir traçar o meu objetivo e ir com ele até o fim. E, inclusive, no interseção, quando eu entrei, eu já tinha fechado assim que os meus planos principais eram ir para São Paulo, né, para a USP ou para a Unicamp, estou esperando os resultados ainda. Mas, por exemplo, a interseção me apresentou esses outros vestibulares, como a Baiana, por exemplo, que eu comecei a fazer, pesquisei sobre faculdade, vi também que era muito renomada, né, muito boa também. E aí, quando me apresentaram, né, aqui na interseção, eu comecei a estudar e consegui atingir esses resultados de agora, né? Então, realmente foi muito... As expectativas foram todas alcançadas aqui no interseção, foi realmente muito importante para mim. Bacana. Eu queria perguntar para vocês também, não só sobre a parte acadêmica, né, mas na parte pedagógica, um pouco da questão do acolhimento, né? O Interseção, a gente tem já uma tradição de ser um curso, né, e o Colégio Leve também, por consequência, tem a mesma equipe que trata o aluno de uma maneira de acolhimento humanizado. Eu queria, vocês podiam falar um pouco, pode ser primeiro você, Gabriel, depois o Matheus, sobre acolhimento, como que vocês se sentiram acolhidos aqui no curso? Isso para mim foi um grande diferencial. Eu chegava, inclusive, meus pais, todo dia que eu chegava em casa, depois das 7h30, que era o horário normal que a gente terminava o curso, aí eu falava com meus pais como eu me sentia assim, acolhido, não, e nos mínimos detalhes, às vezes. Era um bom dia quando eu chegava, ou uma boa tarde, né, que eu estudava de tarde, né, quando eu chegava no curso, até o próprio acolhimento dos professores que estavam sempre por dentro das nossas, do que a gente estava sentindo naquele momento, do nosso cansaço, da nossa felicidade. Parecia que os professores estavam sentindo o que a gente sentia, e isso era um diferencial, porque a gente conseguia ter um acompanhamento melhor com eles. E a própria vontade assim, dos professores de nos ajudarem, estarem sempre dispostos a isso, foi um grande diferencial, porque a gente sentiu essa confiança que a gente precisava para poder crescer no nosso caminho acadêmico. E esse acolhimento, para mim, acho que foi um grande diferencial, realmente. Ajudou muito para poder conseguir alcançar esses resultados de agora. Eu faço das palavras dele as minhas também, porque Legal. o curso realmente ele tem um acolhimento gigantesco. A gente sabe que vestibular, estudar nessa fase de vestibular não é fácil, exige muita dedicação, muita preparação, inclusive emocional fica prejudicado nesse sentido também. E os professores também eles vão dar esse apoio, essa ajuda para a gente. Eles não só são professores que ensinam a matéria, o pedagógico, o conteúdo, mas eles também dão dicas para a gente levar para a vida inteira. Dicas de como portar nos locais, como lidar com as emoções. Então, é realmente um acompanhamento gigantesco que a gente tem, tanto dos professores, como eu citei, quanto também dos diretores, dos outros profissionais da secretaria, que sempre estão dispostos a ajudar a gente, que a gente precisar, e sempre, eu posso dizer, sempre lá quando a gente precisa. Então, esse apoio que a gente tem, principalmente nesse quesito emocional, social, é algo extremamente importante para a gente conseguir, de fato, lidar, porque às vezes a gente até se sente desanimado, a gente acha que a gente não vai conseguir, a gente pode achar que não é o que a gente quer, mas esse apoio é simplesmente essencial, é indispensável para que a gente consiga alcançar nossos objetivos. Que bacana, velho. E eu acho que esse cuidado que a gente tem com os alunos é essencial. Concordo plenamente com vocês dois, porque se você não está com o emocional bem no dia da prova,
o resultado e o pós-prova, quando você sai da prova, né? Podem falar agora que vocês já passaram por isso recentemente, né? Agora essa bateria de vestibulares aí em dezembro e janeiro é pegado. Mas quando você sai da prova, você consegue sentir se você fez uma prova boa ou não, baseado no emocional de vocês também, né? Então, é interessante isso. E tratando mais sobre a questão dos professores, né? Como é que vocês viram os professores do Interseção? Quão importante foi a preparação acadêmica mesmo, em termos de conteúdo, em termos de revisões, simulados também que vocês fazem? Eu queria entender um pouco mais essa parte acadêmica mesmo. Pode ser primeiro o Matheus, depois você, Areb. Sim. Então, como eu já tinha falado, os professores são de uma formação assim, precisa da gente. Porque eles sempre estão por perto da gente. Então, uma aula a gente tem, por exemplo, física, tinha muita dificuldade. Não entendia alguma coisa de física, assim que acabava a aula, eu já ia falar para o professor, mostrava a questão do livro, até de assuntos antigos que eu não tinha conseguido pegar com facilidade. Ele sempre estava lá disposto a ajudar a gente. Então, esse contato professor-aluno foi muito próximo, ajudou bastante também. E os professores também, eles dão conteúdo de uma forma que a gente consiga aprender. Porque muitas vezes a gente vê e a gente fica, meu Deus, que é isso? Que é isso? Sinceramente, matemática. Matemática, ele é bastante, porque eu entendia matemática, só que eu via alguns assuntos assim meio complicadinhos de física, é isso aqui que eu tô vendo na minha frente. E aí depois eu ia tirar dúvida, e entendia com muita facilidade e entrava na minha cabeça assim, por osmose, praticamente. Que massa. E eles também davam um auxílio muito bom de simulados pra gente. A gente tinha simulado, tinha, né? Todos os sábados praticamente. E esses simulados com questões que eles já aplicaram pra gente, de assuntos que eles já aplicaram, eram também muito importantes, porque eles tiravam essas dúvidas que a gente tinha, que a gente podia achar que sabia o assunto, mas na hora que fazia o simulado não tinha esse conhecimento aplicado. Então os professores, eu acredito de verdade, os professores foram aqueles pão-chave assim, para que a gente conseguisse nossa aprovação. Eu lembro, assim, no primeiro ano que eu fiz interseção, em 2024, foi um choque pra mim quando eu entrei no curso e vi que era uma dinâmica muito diferente, assim, do que eu já tinha me acostumado antes. E aí eu lembro que eu vi, assim, aulas, principalmente de química e de física, que eram assuntos, assim, que eu já tinha visto, mas que a abordagem era tão mais específica, assim, ao mesmo tempo que era específica, abrangia diversos assuntos que poderiam cair no vestibular, que era difícil, assim, de acompanhar no início, até eu me acostumar com o ritmo, mas que abriram minha mente assim para poder eu conseguir aprender novos assuntos e me adaptar em diferentes situações que eu iria encontrar nos vestibulares. E eu lembro que quando eu fiz o curso no segundo ano, agora em 2005, foi eu já vi o curso com outros olhos assim, já acompanhei as matérias de outras formas. Os professores também já me conheciam, foi muito mais fácil assim. E aquelas amarras soltas que tinham ficado, né, de 2024, quando eu pude corrigir nesse ano e que foi essencial para isso. E eu lembro assim, eu acho que os professores aqui no Interseção foram essenciais porque eles não se mantinham somente no que tinha no livro didático, eles iam para além disso e na forma como os vestibulares poderiam cobrar. Eu lembro, por exemplo, falando assim, de vestibulares que têm uma abordagem muito diferente, eu citaria a Unicamp, que ela tem uma abordagem muito mais contextualizada no nosso cotidiano, e eu comecei a perceber isso porque os professores começaram a trazer o que a gente aprendia em sala de aula para o cotidiano, para já nos preparar para esse estilo de prova que a gente poderia encontrar no futuro. Então não era só uma abordagem do conteúdo puramente dito, mas também de como ele poderia ser encontrado no cotidiano, como as provas poderiam aplicar. Isso para mim foi diferencial. E quanto aos simulados, eu acredito que foram essenciais também para que eu pudesse encontrar a melhor estratégia de prova possível. No caso da Baiana, eu lembro que na primeira que eu fiz, eu fui praticamente sem estratégia de prova, quase não dava tempo de acabar a prova. Na Baiana tem a primeira fase, né, que precisa acertar um mínimo de quantidade da prova objetiva para passar. E eu fui fazendo, assim, sem nem pensar nisso, quase que não dava para poder passar na primeira fase. E depois que comecei a fazer os simulados, assim, que eu comecei a encontrar a estratégia de prova mais adequada, para mim foi um diferencial para que eu pudesse ter um resultado melhor nas outras provas. E fora isso, também para poder eu conseguir pegar esse ritmo de prova. Eu tinha muito problema com o tempo de prova antes, que eu acabava ou extrapolando um pouquinho o horário, ou eu tendo que correr muito em algumas questões, porque não dava tempo para poder eu pensar direito sobre elas. E quanto mais eu ia fazendo simulados, mais eu conseguia pegar esse ritmo e não ficar tão apertado nesse tipo de prova. Então, para mim, os simulados também foram essenciais para conseguir se encontrar no local fazendo os vestibulares. Foi muito importante também. Cara, essa questão que você comentou agora é importante, né? Você saber qual a estratégia de cada vestibular, né? Porque cada vestibular tem uma banca, né? E cada banca tem a sua filosofia de prova, digamos assim, né?
Qual que é o diferencial que você entende da prova da Baiana? Vocês entenderam, né? Você craque primeiro lugar, você da segunda série já foi aprovado. Qual que é o maior diferencial, digamos assim, da Baiana para os outros vestibulares que vocês pegaram? Pode ser primeiro você, aí, Eu acho assim, pensando na prova da Baiana, tem dois diferenciais que eu percebi muito fazendo assim a prova. Que são questões assim, que na parte de biologia mesmo, tem uns conhecimentos bem mais específicos do que a gente costuma ver nos outros vestibulares. Acho muito por ser já um vestibular direcionado para a medicina em si, e com uma concorrência muito alta, eles acabam cobrando assuntos mais específicos em biologia. E eu acho que isso estimulou muito, pelo menos da minha parte, para procurar esses assuntos mais específicos de biologia, para conseguir fazer a prova de maneira mais coerente e mais segura, daí quando eu estivesse fazendo a prova, não ser surpreendido pelas questões de biologia. Tanto é um fato engraçado que na primeira baiana que eu fiz, quando eu cheguei na parte discursiva, né, da prova de biologia, eu olhei a prova e eu tomei um susto, porque eu não tinha visto, assim, não estava acostumado com essa abordagem da prova da baiana, tanto na parte discursiva quanto na parte objetiva. E depois que eu comecei a ver os assuntos que eles mais cobravam, na parte de biologia principalmente, isso foi um essencial para poder eu conseguir pegar esse ritmo de prova, como eu já tinha dito antes. E o segundo diferencial da prova da baiana que eu acho interessante também é que a prova toda ela é feita, os textos que são utilizados na prova são feitos em coerência com o tema de redação. E isso é muito interessante porque você já faz a prova objetiva, isso foi importante para eu conseguir montar minha estratégia de prova. Porque você já faz a prova objetiva pensando no que você vai conseguir colocar no tema de redação. Claro que não vai conseguir, né, copiar o texto dos motivadores, os textos que aparecem durante a prova, mas já vai te dando uma ideia para você chegar na prova de redação, ler o tema e já esperar que ele esteja compatível com o que você viu na prova objetiva. Então isso foi muito interessante também, porque eu não sabia disso na prova da baiana. É uma coisa bem específica, né? É verdade. E foi bom porque depois que eu descobri isso, eu consegui, né, me organizar melhor durante a prova. Então acho que foram esses dois diferenciais da prova da baiana. Eu tive um choque bem parecido com ele, porque eu não esperava nada de que a Baiana tivesse aquele modelo de prova. No primeiro ano que eu fiz, eu olhei as questões, a parte de biologia muito aprofundada, de assuntos que eu nem tinha visto antes, ainda mais eu, que era primeiro ano ainda fazer. Então foi um choque assim, total para mim. O tema de redação de todos os anos da Baiana são temas relacionados à área de medicina e temas cotidianos que a gente também vai enfrentar no nosso futuro como médicos. Então são temas assim bem contextualizados e importantes. Então esse foi um grande choque também. Outro choque foi a questão de que a prova em si, ela é composta como se fosse 3 fases em uma. Geralmente em outros vestibulares, a gente vê uma primeira fase somente com questões objetivas e o segundo somente questões discursivas e uma redação. Já na Baiana não, na Baiana é tudo junto. Então você tem, naquele tempo de prova, você tem que fazer questões objetivas, questões discursivas e uma redação. Na primeira vez que eu fui fazer, eu tomei um susto tão grande, porque eu não tinha pesquisado sobre, eu achava que seria, por exemplo, que nem o Enem, que era só questões objetivas. Eu cheguei, fui folheando as páginas, questões discursivas, uma redação. O que é isso aqui? Como é que eu vou fazer isso aqui? Então, estudando um pouco mais para a prova, eu consegui realmente me aprofundar nos conteúdos e descobrir as estratégias de prova, tanto para utilizar os conhecimentos de forma correta, quanto também o tempo de prova, porque para fazer tudo aquilo no tempo ideal, em tempo X, fica às vezes escasso. Então, é muito importante treinar. Bacana, velho. Já encaminhando já para o nosso encerramento, antes de eu fazer a pergunta final, eu queria entender um pouco mais para vocês expectativas para o futuro, né? Como que você, da segunda série agora, se planeja, né, para poder talvez cursar já, se você já tem algum planejamento de ir direto para a Baiana, e você sendo o primeiro lugar, né, como que isso talvez impacte aí no seu futuro, né? Você pode colocar, só um seleto grupo de pessoas que pode colocar ali no currículo, né, primeiro lugar no vestibular. Então, como é que vocês têm essas prospecções aí mais para frente? Pode ser primeiro você, Matheus, primeiro o Gabriel, certo? Primeiro, eu gostaria de falar que esse resultado para mim foi uma surpresa gigantesca, porque no segundo ano passar um vestibular desse, tão concorrido e tão prestigiado, foi realmente uma surpresa e uma felicidade para mim. E como expectativa, eu realmente estou esperando o resultado dos outros vestibulares, porque eu também fiz o Enem e fiz a Unicamp, eu vou fazer o NEB agora em janeiro. Mas esperar mesmo ver os resultados dos outros vestibulares para talvez cursar essa faculdade. No meu caso, realmente, quando eu vi o primeiro lugar, já tinha dito antes, mas foi uma surpresa que eu realmente não estava esperando esse primeiro lugar. Eu saí da prova, assim, com a sensação de que a gente tinha feito uma prova boa, pelo menos com o conhecimento que eu tinha ali, vendo na questão da prova, quando eu corrigi a parte objetiva, que eu vi que eu tinha acertado 34 questões, essa 35. Também fiquei muito surpreso. 34 de 35? Rapaz,
Entrou na margem de erro ali, né? Assim, Na hora que- pra fechar. Caramba! Fiquei bem surpreso. E esse primeiro lugar mudou porque a Baiana não era a minha primeira opção, assim, dos vestibulares. Eu sempre quis muito a USP e a Unicamp, tô esperando os resultados também. Sim. Da USP, da Unicamp e do Enem também, para talvez entrar na UFBA, né, em medicina também. E quando eu vi esse primeiro lugar na Baiana, foi uma oportunidade que surgiu para também cursar a Baiana, apesar de não ser minha primeira opção, é uma opção muito forte também que eu tenho para poder cursar. E que, justamente também por ser uma faculdade muito renomada, que eu já pesquisei também, gostei muito da proposta pedagógica da Baiana em si. Então, eu estou com expectativas boas, esperando, né, fé em Deus que dê tudo certo, tanto para mim, para Matheus, para todos que fizeram. Mas espero que realmente os resultados sejam os melhores possíveis e que venham os resultados bons depois, agora no futuro, nesse mês de janeiro, né, que vai sair os resultados. Bacana. A minha pergunta final é a seguinte, né? Qual que é a mensagem que vocês querem deixar para um pai ou para um aluno que tenha interesse em seguir o mesmo caminho de vocês, né? Aqui na Interseção, seguir estudando para poder passar, não só na Baiana, como vocês bem falaram, né? Estão esperando o resultado dos outros vestibulares. Aqui o curso de Interseção é o que mais aprova, né? Na USP e na Unicamp em 30 anos aqui na Bahia. Então, assim, quais que são as expectativas que vocês podem dizer para pais e alunos que estão aqui conosco e que tenham interesse de cursar e prestar vestibular? Pode ser primeiro você, Gabriel, a gente encerra o Matheus. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar, que talvez fosse uma mensagem que eu precisava ouvir, talvez eu tenha ouvido, mas que não consegui internalizar muito bem no início, que eu não comecei a fazer né, esse preparatório para os vestibulares em 2024, que é de a gente ter um foco muito bem traçado e não desistir desse foco se é isso que a gente realmente quer. Eu, quando fiz, e eu falando por mim, no ano passado eu tive algumas decisões difíceis também para fazer, porque eu passei em outros vestibulares no final do ano passado, na Baiana e na UFBA, e como não era realmente o que eu precisava, eu precisei abdicar disso para poder eu seguir o que eu realmente queria, que era a USP e o Real de Campo. Foram decisões muito complicadas, mas como era o meu foco, era o que eu queria realmente fazer, e eu não podia abdicar disso porque era como é que eu ia realmente seguir outra coisa que estava ali aos meus planos iniciais e que era o que eu realmente queria. Então, a dica que eu daria era de seguir, realmente não desistir, por mais que seja difícil realmente o caminho e que muitas pessoas digam que é difícil passar, que a concorrência é muito alta, de a gente acreditar em si mesmo e confiar nesse plano que você tem e de seguir nesse foco, para que as questões alheias que apareçam não distraiam e não deixem que você deixe de seguir esse foco que você tem, porque todos têm potencial de passar. E eu acho que isso é um grande diferencial de manter esse foco e seguir até o final. Então, acho que essa é a mensagem que eu deixaria. Interessante. Para os pais e para os alunos que futuramente vão fazer o curso de PSSão, gostaria de passar a mensagem também de que não desistam. Nada é impossível para vocês. Eu sei que às vezes, na trajetória que a gente vai passando, algo bem árduo, porque noites, às vezes, que a gente pode madrugar estudando, ou então simulados, que a gente vai fazer no dia seguinte muito cansado. A rotina é muito difícil realmente, mas não desista. Siga seu sonho e se é realmente aquilo que você quer, corra atrás, porque nada é impossível. Você consegue tudo que você quiser. O céu é o limite. É uma frase que eu sempre gosto de usar, que o céu é o limite. Então, siga até onde você quiser mesmo. Seja você querendo medicina, engenharia, direito, qualquer curso que você quiser. Você consegue ter todo o apoio, ter todo o suporte, principalmente aqui no curso de sessão. E outra dica que eu daria seria organização. Porque muitas vezes a gente pode querer muito algo, querer muito passar, mas a gente não tem uma rotina tão organizada assim. No primeiro ano que eu fiz o curso de sessão, eu realmente estava querendo mais me aprofundar nos conteúdos, mas eu não tinha tanta organização. Tanto que eu deixei vários livros assim que eu nem abri, pra falar a verdade, eu nem abri vários livros porque eu estava muito desorganizado no primeiro ano que eu fiz o curso. Só que no segundo ano, esse ano agora, passado 2025, eu tive uma organização muito grande. Então a organização é a peça-chave fundamental para que você realmente consiga atingir seus objetivos, você sabe onde você está errando, você sabe onde você tem que melhorar e o caminho que você quer realmente traçar para que você consiga a sua tão desejada, tão almejada aprovação. Bacana. Meninos, muito obrigado por estarem comigo hoje. Quero convidar todos a se inscreverem no nosso canal, As Graça. Que vocês deixem um like nesse vídeo, compartilhem e comentem também. Temos também outras redes sociais, temos Instagram e YouTube, que vocês estão vendo esse vídeo. A gente tem LinkedIn, TikTok, Facebook, então sigam a gente em todas as redes sociais. E, meninos, muito obrigado. Obrigado.
E Obrigado. tô animado para ver o futuro de vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, gente.